Nós, gestores dessa universidade, defenderemos plenamente e de forma intensa a autonomia, mas também temos a compreensão, para não vender ilusões, é que nós defenderemos igualmente a legalidade. Eu disse isso em várias situações aqui, que nós na Chapa 2 seremos intransigentemente proativos. Nós nos anteciparemos em todas as situações. Essa é uma situação. Nós haveremos de escutar a comunidade, respeitar sua expressão, seja qual for o movimento, reconhecer a legitimidade dentro da legalidade. A Chapa 2 defenderá a autonomia da universidade, mas o pleno direito de todos se expressarem sob a luz da legalidade. A legalidade de uma universidade pública, de uma universidade que recebe recursos, presta serviços à sociedade. Será essa a posição da Chapa 2, de autonomia em defesa das expressões de todos os segmentos, dentro do respeito da legalidade. Será essa intransigentemente a posição da Chapa 2, escutando e ouvindo, levando todas as suas expressões para os seus conselhos representativos. Será essa a instância de definição dos nossos procedimentos. Obrigado. Chapa 1, por favor. Todo movimento que ocorreu até hoje dos segmentos sindicais, todos foram informados formalmente à reitoria do início e término, só quando concluía, né, o processo, quando terminava o governo parevista. E nenhum deles houve corte de ponto. Não é agora, com essa norma, né, 25 abaixo, que a gente vai aceitar isso. Nós vamos sim, de acordo com o princípio da legalidade, a manutenção, Marcos, do pleno diálogo, né, e negociação com o segmento, para a gente não comprometer os trabalhos, né, e os serviços prestados à sociedade. Mas corte de pontos, estou fora desse processo. Eu e o professor Camilo nunca fizemos, e não é agora, no momento desse, que vamos tomar essa decisão. Ela será preservada, porque toda greve tem um princípio de justiça, tem um fundamento. Nós não fizemos até hoje nenhuma greve irresponsável. As pessoas podem ter o respeito de discordar. Eu também já discordei em momento pretérito, mas sempre respeitando o Estado democrático e a democracia. Todos têm direito à voz, porém impera a decisão da maioria. É o que nós estamos aqui com o indicativo de guerra aprovado, pelo que eu vi hoje no Campina FM. Deve ter sido veiculado também essa notícia nos demais órgãos de comunicação, o rádio, né, ou televisão, ou jornal. Mas tem que respeitar, porque nesse momento é o momento que a gente está comprometendo, né, a educação e o serviço público como todo no Brasil. Então, peço a todos vocês, manter o compromisso. Eu e o professor Camilo não faremos corte de ponto de nenhum servidor, porque achamos que o momento é um momento de justiça e não estamos preservando a autonomia da universidade e em defesa da educação e da saúde do Brasil, principalmente. Obrigado. Chapa 4, por favor. Bom, nós todos aqui na mesa assinamos há poucos minutos a não praticar ou solicitar medida que vise inibir ou reprimir direitos de liberdade de expressão ou de reivindicação legítima e abster-nos de identificar ou encaminhar lista ou nome de membros da comunidade universitária participantes de atos e atividades de manifestação política. Então eu acho que ao assinar esse documento nós nos comprometemos a não reforçar essa tendência nacional de judicialização dos movimentos sociais, de criminalização dos movimentos. Estão tentando enfraquecer a mobilização, não apenas dos professores e técnicos da universidade, mas há um projeto mais amplo, na verdade, de desmobilização da sociedade como um todo, para que a gente tenha os caminhos abertos para a quebra de direitos. Agora, a questão da autonomia universitária deve ser pensada em múltiplas direções. Nós não podemos, sob o argumento da legalidade, como já foi feito nesta universidade em outras ocasiões, descumprir os compromissos históricos com a democracia que a Universidade de Campina Grande deve ter. Então, eu acho que nós temos que ter, antes do compromisso com a legalidade, que é importante, o compromisso com a democracia, e é isso que nós nos colocamos.
E uma outra questão fundamental nesse contexto é a proposta de criação da Universidade Federal do Sertão da Paraíba. Essa é uma proposta que terá impactos muito fortes na universidade, nós não discutimos isso. Pode aparecer aí como um projeto de lei imposto de fora para dentro, e nós estamos nos posicionando contrários a essa criação, propondo que a comunidade seja mais uma vez ouvida, porque já foi ouvida no passado, e que a autonomia se exerça nessas situações concretas com as quais nós temos que lidar. Obrigado. Chapa 3, fechando logo. Iniciamos concordando com tudo que foi colocado aqui, especialmente com as últimas colocações do professor Luiz, dizendo que se não houvesse dúvidas das entidades representativas, docente, técnico e discente, se não houvesse dúvidas da nossa comunidade universitária, esse termo de compromisso não teria sido trazido para aqui. E foi trazido para aqui porque legalidade tem sido confundido muitas vezes aqui com o não direito nosso de expressão e o não direito nosso de democracia. Então, somos absolutamente contra o corte de ponto. E diga que é ilegal, que é legal, diga o que quiser. Somos contra e não abrimos mão de princípio por eleição nenhuma, por voto e segmento. Não abrimos, somos contra, porque nossa história aqui é uma história de ser contra tudo que vem quebrar os nossos direitos. A greve, ela teoricamente só pode ser considerada ilegal depois de julgada, mas essa lei esdrúxula, essa que foi colocada aí no Supremo Tribunal, teve inclusive lá dentro a discordância de 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa lei atinge frontalmente o nosso direito constitucional à greve e atinge os direitos que nós temos resguardados pela Organização Internacional do Trabalho, que nos garante aos trabalhadores de todo o mundo o direito de fazerem greve quando se sentirem, quando forem atingidos nas suas reivindicações, nas suas condições de vida, nas suas condições de trabalho, nas suas condições de luta. Obrigado. Assim, a gente conclui o 4º bloco e agora volta para o 3º bloco, que é aquele bloco em que chapa pergunta e responde entre si, ok? Então eu vou pedir para que só um sorteio. Não. Porque tem um primeiro, né? Vai na sequência do rodeio. Não, é terceiro. Foi feito? Ah, desculpa. Qual foi? Chapa 3. Então a chapa 3 tem 1 minuto para fazer pergunta livremente e escolhe a chapa que quer que responda. Aí 1 minuto para perguntar, 2 para responder, 1 para replicar e 1 para replicar, ok? Aí quem foi perguntado, quem respondeu vai na sequência. Professor Vicemário, chapa 1. Nossa carta-programa da Muda UFCG bate muito fortemente na reivindicação pela transparência absoluta da execução orçamentária. Sabemos que o senhor é o secretário de Planejamento, e nós perguntamos ao senhor, secretário de Planejamento, que o site do planejamento era isso que estava falhando na memória, está desatualizado desde outubro de 2014. Professor, por que tanta falta de transparência? Porque não sabemos de quanto nós recebemos, onde gastamos, como gastamos. Por que tanta falta de transparência em relação às contratações, os contratos firmados com fornecedores? Por que tanta falta de transparência na alocação de vagas, nas transferências e remoções? Obrigado. Chapa 1, 2 minutos.
idade? Que idade? Tá bom. Já vou reafirmar, professor Rosilene, essa pergunta persistente e insistente de você. Deixa eu passar sobre a resposta, né? Está com uma aí. Não, porque ele foi pro lado que você começou. Ah, tá bom. Você Só vai repetição, tá bom. Inicia o que você está usando ali, o do meio da parte de cima. O do meio. Aí. Não, o do meio. Aí, o do meio. Não. Ah, meu Deus. Aí volta, reinicia ele só. Volta. Ali na flechinha que reinicia. A flecha que está ali do lado. A flecha para a esquerda. esquerda. A outra, é do outro lado. calma. É a flechinha. A redonda. Não, já tá 2. É só começar agora de novo. Aí, é só dar Não. Próxima vez que está na Do mesa. centro. Do centro. Pronto, agora. Tá bom. Estou desconcertado, mas essa besteira. Professor Rosilene, já está no planejamento, esse ano a gente atualiza todo ano a renova de gestão. Não pode ter sido 2014 a outra atualização do nosso portal. Não pode ter sido. Por meados de agosto, quando o Tribunal de Contas da União publicou o relatório de gestão de 2015, oficialmente você já colheu o relatório, com algumas restrições, como é praxe, nós atualizamos na página. Então ali estão, desde 2003 até 2015, toda a execução orçamentária da universidade, dos créditos que recebeu na forma de orçamento e onde foi executado por elemento de despesa. É de conhecimento público. O orçamento de 2016, todos conhecem. É evidente que a universidade, nós não encaminhamos para o diretor esse ano na forma que fizemos no ano passado, porque a gente saiu contingenciado por limite de empenho, aos pouquinhos sendo concedido. Mas os diretores sabem, essa pergunta já foi feita no debate anterior. O orçamento desse ano é tanto. Se sabe um ou outro, é porque teve conhecimento. O conhecimento é público, qualquer membro da sociedade brasileira ou do exterior pode acessar o portal da transparência do governo brasileiro e ter essa informação de onde é gasto e de que elemento de despesa. Então não foi falta de informação, não é falta de informação. A senhora tem todas elas, todas mesmo. Com respeito a pessoal, o banco de professor equivalente e o quadro de infraestrutura do técnico administrativo está definido. Não houve ampliação de 2012 para cá nesses dois segmentos. Então, se não houve ampliação, as vagas que a gente está repondo é garantir a vaga ao setor competente. Se a unidade acadêmica aposentou alguém, houve uma forma de evasão diferente da aposentadoria, a vaga está preservada para a unidade. É certo que a gente precisa fazer um levantamento depois, uma comissão, para a gente criar um modelo de alocação de vagas docentes e de psicotécnico, que a gente possa minimamente reparar distorções que ocorreram nos últimos anos. Isso é verdade. Mas que lá está posta, está. E a senhora sabe disso porque participou da reunião de equipe conosco. É lamentável, né, que digam hoje que não está sabendo que está transparente. Obrigado. Réplica, 1 minuto. Agora bem, agora vai. Encheu. Bom, são duas coisas diferentes. Colocar no portal da transparência e disponibilizar da forma que está, que precisa da gente fazer um curso, mas um curso, precisa fazer uma pós-graduação para entender como é que é feito a prestação de contas nessa universidade. É diferente do que a gente está propondo como chapa. A gente está propondo instalar na UFCG o SIGA-A, que é um sistema que é adaptado à nossa rotina administrativa e às nossas demandas, fará com que a administração pública tenha efetivamente a sua transparência. Todos da comunidade, todos da sociedade poderão entrar no portal da UFCG com SIGA-A e saber exatamente quanto recebeu, onde foi aplicado, quem foram os fornecedores, quem foram os beneficiados e quanto de recurso foi feito. Professora, mais uma vez, complementando. No portal, perdão. Não,
Estou falando na situação de réplica. Um minuto. No portal da UFCG, na seção Pró-Reitoria de Administração, lá constam todas as atas, todos os contratos. Não precisa fazer curso de pós-graduação. Não é necessário chegar até esse nível de estudo, né? Todos são contratos. Se você colocar em qualquer ano, eu quero sobre material de expediente. Tem lá quem é o contratado, quais são os índices, qual a vigência do contrato e demais elementos que constituem um contrato de celebração entre a universidade e qualquer fornecedor. Está lá. E faz tempo que está lá. Obrigado. Agora a chapa 1 vai fazer pergunta. Livre escolha. 1 minuto. Você tem que escolher aí. Quem não. Isso, exatamente. Eu vou dirigir a pergunta à chapa 4. Trato mais uma vez de estatuto. Essa questão foi pouco explorada no debate anteriores. A UFCG completará 15 anos em abril de 2017. O estatuto está com 2 anos em vigor. Durante sua operacionalização, já percebeu-se a necessidade de alterações. Como os senhores avaliam a participação da comunidade universitária na reforma do estatuto da nossa universidade? A avaliação da participação é paritária, de acordo com a LDB, ou qualquer outra forma de mensuração e participação proporcional, né, ou majoritária. Essa é a minha pergunta dirigida à chapa 4. Chapa 4, 2 minutos para a resposta. Só uma questão, a pergunta anterior: orçamento previsto e gasto. O que a reitoria faz hoje é publicar o que gastou, mas ela não discute a previsão e os critérios de alocação dos recursos. Isso é muito grave, porque a reitoria é quem decide para onde vai cada tostão, e a vice-reitoria, na verdade, onde vai cada tostão dessa universidade. Com relação à reforma do estatuto, é bem claro, o pleno tem a prerrogativa de reformulá-lo. Se o pleno decidir fazer um estatuto baseado na LDB ou em qualquer lei, é a autonomia. A reitoria, ela vai, na nossa gestão, liderar o processo, ser protagonista para que essa discussão seja o mais rápido estabelecida. Ao meu ver, a estatuinte seria um processo muito demorado, e a gente tem prioridades para outras questões muito mais importantes. Mas se o pleno assim o fizer, nós vamos obedecer. Agora, a reitoria não pode, né, se abster, como passou esses 14 anos, né, sem liderar o processo, sem ser, como diz o professor Marcos Vinícius agora, proativa, para estabelecer regras, né, e mobilizar a comunidade acadêmica em todos os campi, não só aqui em Campina. Ela foi incapaz de discutir e viabilizar essa reforma. As câmaras não funcionam, o pleno são 4 reuniões sem quórum. Então é preciso urgentemente, e a prioridade da nossa gestão, reformular, não criar um estatuto novo, mas reformular nos pontos assim que o Conselho Pleno o determinar. Faremos isso com todo rigor e com toda urgência. É muito necessário isso. Obrigado. Réplica. Réplica. 1 minuto. De fato, João, no plano do nosso trabalho, no carta-programa, está previsto nos primeiros CPs, a primeira orientação que será encaminhada aos conselheiros do plano é: qual a forma de reforma estatutária? Por colégio estatuinte ou o atual documento que existe já, objeto, né, de audiência pública, já formulado nos últimos 4, 5 anos, do qual eu disse presidente dessa comissão e houve audiência pública em todos os campos. Isso é um documento importante, é um marco inicial. Pode ser alterado? Deve ser alterado, suponho eu, na discussão acirrada que poderá ocorrer no pleno. Se porventura o colégio pleno decidir que será para o colégio estatuinte, nós vamos fazer a composição do colégio estatuinte e depois então entregar o documento que nós temos nós que eu digo na UFCG para a discussão plena com a comunidade universitária envolvendo os 3 segmentos que a compõem. Esse é nosso compromisso dos primeiros 6 meses e está contemplado esse compromisso no nosso plano de trabalho, na nossa carta-programa. Pronto. Bom, se não fez em 14 anos, agora vai fazer nesses 4, né? Eu não acredito.
Mas o mais importante no pleno é a discussão e a postura da reitoria com relação a determinadas ações. Tem que ser democrático e não impor. Por exemplo, a resolução de T40, de retiro para T40, que o professor Vicemar se reportou, ela foi estabelecida por ato de referendo do reitor, para resolver uma questão específica de Souza. Está gravado. O reitor disse isso, são 18 professores que estavam no Ministério Público. O professor Edmilson, que está aqui, ele elaborou uma resolução para assistência estudantil, proposta da chapa há 4 anos, e o reitor e o vice-reitor engavetaram. Está lá. E agora o Ministério Público exige que seja feita a resolução. Quer dizer, quem planeja essa universidade e a forma como é conduzido o pleno. Nós vamos liderar, a UFCG, a reitoria vai ser protagonista, mas discutindo e liderando amplamente o direito ao contraditório. Obrigado. Chapa 4. Agora pergunta. Já teve. Agora é pergunta. 1 minuto. Chapa 3, né? 2. Chapa 2. Exatamente. Até que fim 1, né, Marcos? Vamos lá, 1 minuto. Isso. Por diversos campos, nós estamos ouvindo reclamações que os técnicos, o professor, o estudante não é ouvido. Em nossa proposta, o pilar, e eu acho interessante que as chapas têm incorporado o diálogo no seu discurso, né? Na questão de diálogo, na questão de estabelecer essa participação da comunidade, qual é a proposta específica e bem objetiva da chapa 2, né, com relação a essa atuação da reitoria em relação à comunidade. Ok? Ainda está no tempo, que pode repetir, por favor. Fortalecer o diálogo. Qual é a proposta de fortalecer o diálogo e quais os mecanismos de forma objetiva, professor? Ok, 2 minutos. Você me remeteu a uma pergunta também da Rosilene, dizendo sem transversar, não é? O diálogo será respeitando cada unidade dessa universidade. Nós temos dito isso, vou repetir para todos vocês. Nós executaremos um planejamento estratégico, escutando cada unidade, cada centro. Nós, na administração dessa universidade, chapa 2, faremos um diagnóstico nos 100 primeiros dias dos problemas. Está posto na nossa carta-programa. Escutaremos, e nessa caminhada só tem fortalecido isso, cada demanda. O nosso compromisso é de executar, é de escutar e executar. Ter a iniciativa de saber quais são as demandas. Todos os segmentos. Estudantes, assistência estudantil, os técnicos administrativos, as condições de trabalho, a questão da qualificação. O nosso compromisso, de forma objetiva e direta, é escutar, mas seremos ativos em responder essas demandas. Será, de forma objetiva, o nosso compromisso. Na metade do tempo, Kenneth. Réplica, 1 minuto. Bom, essa reclamação é uma reclamação legítima da universidade. Nós todos sabemos que a atual reitoria tem estabelecido muito pouco diálogo com a comunidade. E na nossa proposta, acho que 2 elementos são fundamentais para fortalecer o diálogo e elementos e mecanismos simples. Primeiro, a definição da matriz orçamentária. Isso não é apenas uma questão de orçamento. Isso é uma questão de efetivamente criar as condições para ampliar a participação da comunidade na gestão da universidade. Se os centros sabem quais são os seus orçamentos, se as unidades sabem quais são os seus orçamentos, elas poderão efetivamente construir os seus projetos de investimento, que são também projetos acadêmicos. Um outro elemento da nossa proposta é: nós temos que definir políticas. A UFCG tem operado nos últimos anos sem política de ensino, de pós-graduação e de pesquisa. Acaba de receber um documento da Acadêmica de Educação, cobrando justamente essas políticas. É na definição das políticas que o diálogo efetivamente será constituído. Obrigado. Tréplica. Bom, eu tenho alguma dificuldade de ficar repetindo algumas coisas já ditas. Nós temos dito desde o primeiro debate a questão do planejamento estratégico, né? Então é assim que essa universidade caminhará.
Eu tenho repetido, e o professor Kennedy se referiu a essa postura nossa de escutando, ter uma ação proativa, é que nós vamos buscar mecanismos de atender às demandas de todos os segmentos. Apenas para temporalizar a questão disso, o documento da unidade de educação, que nós recebemos todos agora, né? Nós tínhamos recebido no laboratório na sexta-feira. Eu recebi uma mensagem agora confirmando a aprovação de um projeto na nossa, por ação do CERN-Bio, de construir em Campina Grande, de respeito à área de saúde, do primeiro Instituto Nacional de Biomateriais, que será construído aqui no CITA vizinho, que contemplará todos os segmentos dessa universidade. Agora, a chapa 2, fechando o ciclo, faz pergunta à chapa 3. 1 minuto para pergunta. Ok? Bom, então vai ser a chapa 3. Nós temos discutido nesses debates, de forma muito intensa, um dos segmentos importantes da ação da universidade, que é a extensão universitária. Como é que a chapa 3, ou que propõe a chapa 3 para a atividade de extensão e pela experiência já acumulada? Nós entendemos que a extensão é um elemento fundamental. Ok? Então, nós entendemos que a extensão é um elemento fundamental na universidade, né? Assim como a pesquisa e o ensino, tá? Mas a extensão, ela tem um ressalto maior porque nos dá a oportunidade de fazer um envolvimento com a sociedade. Isso é um compromisso muito grande, né? Como a gente tem colocado em outras discussões, o que é a extensão? A extensão é um elemento fundamental de envolvimento e isso, a composição da chapa 3, vem pensando de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito delicada, porque, evidentemente, esse envolvimento com a sociedade a gente não tem percebido tanto. Mas a gente percebe, professor, que não é só uma questão de oferta de bolsas, né? Na verdade, a gente tem que criar os cenários para que esse envolvimento da sociedade com a nossa universidade possa estar acontecendo. Então, enquanto composição de chapa 3, nós estamos, na verdade, nos propondo a fazer um programa, um grande programa, chamado Universidade Mais Sociedade. Isso é um compromisso nosso, porque quanto mais a sociedade se envolver com a nossa universidade, mais vai ser ressaltado a importância, a relevância da UFCG para todo o cenário, né, toda a comunidade. Então, em relação a isso, esse grande programa, na verdade, a gente está observando alguns traços, evidentemente, de ressalto de bolsas, mas não só isso, a gente está se preocupando em criar ações de envolvimento. Exemplo, né? Eu tenho uma experiência muito boa vindo de São Carlos e a gente tem lá os parques temáticos dentro da própria universidade, onde as pessoas vão poder andar com todos os seus filhos, os pais, crianças, e a gente não tem isso, nenhum parque temático focando no parque ciência, né? A exemplo, trazendo essas pessoas para esse envolvimento. Então, coisas como essa a gente está pensando com muita responsabilidade e a gente vai estar criando esses espaços de diálogo permanente, focando no foco, né, claro, da extensão. Obrigado. Réplica, 1 minuto. Bom, nós compreendemos a extensão como a forma da universidade dialogar todo o seu conhecimento com a sociedade e receber desta reações que possam interagir e dinamizar suas atividades. É assim que nós vemos a extensão. Vemos a extensão como uma oportunidade, não só do ponto de vista científico, mas cultural também. Na nossa carta-programa, nós contemplamos essa compreensão da extensão cultural. Nós compreendemos que na nossa gestão faremos isso, de incentivar e reconhecer a atividade de extensão, tanto quanto a atividade de pesquisa. O número de bolsas de extensão dessa instituição é menos da metade da nossa co-irmã Universidade Federal da Paraíba. É verdade, eu tenho dito sistematicamente que o orçamento não é o mesmo, mas os vetores que formam o orçamento o são. Então nós faremos isso na nossa atividade, reconheceremos, porque é importante essa comunicação permanente, perene da universidade com a sociedade, em todos os níveis. Réplica, 1 minuto.
É preciso, no mínimo, duplicar a quantidade de bolsas de extensão. É preciso fazer com que a universidade tenha uma inserção, no mínimo, no entorno, com o entorno dela. Nós vivemos aqui num bolsão de pobreza e nossa universidade não tem essa relação efetiva com os nossos, com a nossa comunidade. Então precisamos fazer isso. Isso tem que ser feito com uma política de extensão forte que envolva a cultura, mas envolva a contribuição da saúde e da tecnologia, a promoção de novos projetos, a promoção de novas ações para que a gente extrapole os muros de nossa universidade e faça com que a nossa universidade seja efetivamente transformadora. E ela consegue quanto maior for o contato dela e a troca dela de saberes e de experiência com a comunidade que a envolve. Obrigado. Assim nós concluímos o terceiro, que acabou na prática ficando o quarto bloco, e vamos caminhar para o quinto e último bloco, considerações finais, e a sequência aí é inversa à primeira ordem de apresentação, portanto a sequência de considerações finais, chapa 2, 3, 4 e 1. Começando pela chapa 2, 3 minutos, ok? Ok. Então, mais uma vez, nosso agradecimento pela oportunidade do debate, aos que ficaram até aqui, né, nos escutando. Eu vou encerrar as palavras da chapa 2 dizendo um termo que nós temos usado sistematicamente. É preciso voltar a sonhar. É preciso voltar a entender que todos nós podemos pensar numa universidade que crie e renove suas esperanças. É nesse sentido que nós estamos nos colocando, colegas, pedindo a vocês essa reflexão. Olhem a todos. Olhem cada história, particularmente a história dessa chapa. Não é? Nós estamos nos posicionando pela história acadêmica e administrativa que temos. Nós acreditamos que é possível administrar essa instituição pautados diretamente pelo compromisso com o ensino, pesquisa e extensão. É o ensino, a pesquisa e extensão que dá naturalmente a autonomia, a altivez e a resistência que essa universidade merece quando está inserida. Essa universidade, ela precisa fundamentalmente, e eu tenho, repito, algumas dificuldades. Quando eu me refiro à legalidade, não há mais nem menos. Autonomia, não há mais ou menos. Transparência é transparência, a priori no planejamento e a posteriori na demonstração de como foi executado. Mas é preciso dialogar com a academia, com essa universidade multicamp, que tem agora recentemente, e esse debate foi posto à prova em todos os debates do Sertão, e o Luiz colocou muito bem a questão da Federal do Sertão. O que nós escutamos foi a defesa da estrutura íntegra da UFCG na forma multicamp como tem hoje. O nosso compromisso é compreender, e está na nossa carta programa, a manutenção, a compreensão da estrutura multicamp e o fortalecimento dessa estrutura. O compromisso da chapa 2, a partir do diálogo e posto na carta programa, é a autonomia da universidade, no sentido de fortalecer os técnicos administrativos, de ter uma assistência estudantil que compreenda toda a extensão do ensino integralmente, não apenas na sala de aula, passa em ter um restaurante que tenha qualidade e pleno atendimento aos segmentos, passa por uma biblioteca que tenha compreensão do significado do que é uma biblioteca. Nós temos compromisso com a biblioteca, inclusive na compreensão da jornada de trabalho. Nós pusemos isso publicamente e estamos reafirmando agora. Obrigado. Chapa 3 minutos. Autonomia não é uma palavra vazia. Autonomia tem que vir acompanhada de uma prática. Autonomia tem que vir acompanhada de uma história.
não é dizer a autonomia que ela vai se fazer. Nós temos, sim, condição de cumprir as promessas e os compromissos que estão na nossa Carta-Programa. E ela passa, sim, principalmente, inicialmente pela defesa da autonomia, mas por uma universidade que tem uma gestão transparente, por uma universidade que tem uma gestão com participação de todos os segmentos, que escute seus segmentos, que eleja as prioridades e, junto com esses segmentos, faça a gestão. A nossa chapa Muda UFCG está firmemente comprometida com a autonomia, com a legalidade, mas não essa legalidade de chegar qualquer coronel para a gente dizer se acocore. Não é essa não, é a legalidade que vem da legitimidade dos segmentos que vão nos dar esse sentido e essa força para defender a nossa universidade. Nós estamos, sim, comprometidas com a autonomia, com a transparência, com a integração dessa universidade, com a participação de todos no fazer dessa universidade, porque ela não pode continuar mais sendo gerida com improviso, ela não pode continuar mais sendo gerida pelos privilégios de uns e detrimento de poucos. Por isso somos a favor do voto paritário, por isso vamos brigar pelo voto paritário, por isso vamos brigar por cada reivindicação de nossos segmentos para que tenhamos qualidade e bem-estar nessa universidade. É uma satisfação ter estado aqui, fico muito feliz de ter estado aqui com vocês e digo a vocês, deem uma chance para a mudança, mude o UFCG. Então, nós fazemos um chamamento para vocês em relação à nossa composição da Chapa 3. Uma composição que tem grandes diferenciais e a gente está ressaltando nas falas, mas sobretudo das nossas propostas, mas nós vamos estar, enquanto gestoras, nos preocupando muito fortemente com a questão da gestão de recursos, mas sobretudo com gestão de pessoas, o fator da qualidade. O desenvolvimento, ele tem que ser olhado como um elemento chave desse processo. Nós vamos estar assim o fazendo. Um desenvolvimento que vai falar sobre os fatores de tecnologia, da ciência, mas também do fator social e econômico. Obrigado. Que se fala. Muda o UFCG, muito obrigado. Obrigado. Chapa 4, por favor, 3 minutos. Eu poderia, entre os debates, falar... Gosta de quê? Por favor. Vou repetir, eu poderia nos debates estar falando aqui que o CTRN tem 5 mestrados, 4 doutorados, todos relacionados à questão de sustentabilidade e valorar, ou seja, agregar valor às pesquisas com relação à sustentabilidade. Poderia dizer também que o CTRN tem um maior índice de pós-graduação e bolsista de produtividade, mais de 25. Poderia dizer também que o trabalho do laboratório, que traz recursos e quantificar esses recursos aqui e ter mais de 30 teses e dissertações na área de sustentabilidade, diretamente relacionadas. Mas a minha preocupação não é a participação ou a atividade do professor de forma isolada. A minha preocupação é que a UFCG, a administração da reitoria especificamente, possa estabelecer políticas para o coletivo e não incentivar professores isoladamente a criar laboratórios, a criar nichos de pesquisa ou determinados institutos cujo orçamento não tem tanta transparência. Nós procuramos estabelecer e vamos procurar estabelecer políticas claras, regulamentadas, baseadas na lei de informática, baseadas na lei de desenvolvimento e inovação tecnológica, mas que isso seja feito para toda a universidade, para todos os campos de forma igualitária e com transparência. Muito obrigado pelo debate de hoje. Bom, tivemos um ótimo debate, bastante crítico e perspicaz, que realmente nos desafiou. O nosso sentimento, meu e de Kennedy, é de que a comunidade universitária irá efetivamente apontar para a mudança. Experiências no sentido de efetivamente orientar a universidade a investir no que ela tem de mais valioso, que é o conhecimento,
seja efetivamente o projeto vencedor nessa consulta eleitoral. Nós temos que superar um projeto que prioriza a gestão das infraestruturas e aderir firmemente a um projeto que prioriza a gestão do conhecimento e da informação na nossa universidade. Obrigado. Chapa 1. Gostaria de agradecer aos que ficaram aqui até o final por nos escutar e aos que tiveram que sair também. Gostaria de agradecer aos demais postulantes que estiveram aqui conosco hoje para esse debate que, na minha opinião e na opinião do professor Semar, foi excelente. Nós pudemos discutir vários temas importantes da universidade. Então, conhecimento, compromisso e segurança são os alicerces que formam a Chapa 1. Então, a nossa gestão se propõe ser feita com representatividade, onde a gente possa ter o diálogo, a participação das pessoas e ter a identificação das pessoas na gestão. Nossa gestão se propõe a ser feita com responsabilidade. Naquilo que a gente propõe, a gente ter responsabilidade e cuidado com as consequências dos atos que a gente vai tomar. A gente propõe uma gestão em que se tenha experiência e inovação para que a gente possa continuar avançando no ensino, na pesquisa e na extensão. Nesse momento de insegurança, a gente pede que se pense direito na escolha, porque é preciso que se tenha determinação, resiliência e principalmente persistência. Nós não precisamos de ilusões, precisamos de conquistas. Nós precisamos nos focar no que a gente pode fazer e não no que a gente não pode fazer. Então, no dia a experiência faz a diferença, com certeza faz a diferença. Eu já demonstrei isso durante a minha gestão. E essa gestão foi gestão em que a gente teve muitos desafios. Promover uma educação pública, gratuita e de qualidade inclusiva não foi à toa. Então nós promovemos novos cursos, mesmo sabendo que todos precisam de recursos humanos, precisam de mais laboratórios, mais ambiente. Mas haveremos de deixar essa universidade no patamar que a gente deseja ver. Sejamos nós a mudança que a gente quer ver no mundo, segundo o Mahatma Gandhi. Então, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Ok, obrigado. E assim a gente encerra esse debate promovido pela ADUFCG. Em nome da comissão, eu gostaria de agradecer a todos os candidatos, a todas as chapas que para cá vieram se expor, debate livre de ideias, assinaram um termo de compromisso. Agradecemos a cada um de vocês, os que ficaram parcialmente e principalmente os que ficaram até o fim. E a gente espera que o debate tenha contribuído para esclarecer e que vocês possam votar da melhor maneira possível no dia 30 de novembro para reitor e vice-reitor da UFCG. Aproveito a ocasião para convidar os professores que se encontram para a Assembleia Geral da categoria, quinta-feira, 9h30, na sede.